O sexto episódio de Peacemaker poderia ser tranquilamente um dos filmes de Homens de Preto, com toda aquela invasão alienígena, mas sem as músicas do Will Smith. Chegou o momento de falarmos aqui desse episódio, do episódio da semana da série do Pacificador. Salve galera, Diego Silver para mais um Silverdices aqui no nosso canal. Já pega o banquinho, senta aqui comigo, tem água, suco, cerveja na geladeira. Mentira, cerveja não tem não, porque eu não estou bebendo, estou cumprindo uma promessa. Então já pega, senta aqui comigo e daí a gente conversa. E se essa é a sua primeira vez aqui, ó, o Puff sempre fica à sua disposição, senta aqui no Puff. E daí, se você gostou dessa nossa resenha, pensa em se inscrever no canal. E aí, comenta o que você tá achando desse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, que tudo isso é importante. E não esquece do like, que o like ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas também. Beleza? Fechado aqui? Então, gente, antes de começar aqui esse vídeo, eu preciso avisar que esse vídeo é um vídeo com spoilers. Não tem como eu falar do episódio da semana de Pacificador sem acabar dando spoilers sobre a série. Se você não assistiu ainda ou não liga para spoilers, maravilha, vamos juntos nessa resenha. Se você ainda não assistiu o episódio da semana e tudo mais, deixa pausado o vídeo aqui, depois você volta, não tem problema algum, mas volta para você acompanhar esse recap, essa resenha sobre o episódio. Fechado? Então vamos lá falando dessa série, mas antes eu preciso muito falar que Pacificador tá no meu coração, é a melhor produção de super-heróis já feita e nesse momento só minha opinião importa. Mentira, sua opinião importa muito e muito mesmo. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série. Mas Pacificador no meu coração ocupa, ele tá de lado a lado de pantufas com a trilogia Nolan, que também é maravilhosa. Mas quando eu penso em Pacificador, eu não consigo pensar num James Gunn triste. Ele tá muito feliz com o resultado dessa série, seja com a direção dele, seja com os roteiros dele, até mesmo um episódio que ele não dirige, eu consigo imaginar o James Gunn muito feliz com o que está acontecendo, com o que foi entregue como produto final, até porque ele conseguiu entregar tudo o que nós queríamos ver numa série de super-heróis, sem que nós soubéssemos que aquilo era o que queríamos ver. Ele existe toda essa quebra de expectativa, já que até mesmo é um personagem que não tinha profundidade no filme O Esquadrão Suicida, também dirigido pelo James Gunn. E ainda assim, quando eu falo que a maior série ou a melhor série de super-heróis de todos os tempos, eu não estou falando só de séries da DC, eu estou falando de qualquer plataforma. Então não importa a plataforma, o serviço de streaming que a série está hospedada, qual que é a editora, qual que é a produtora, enfim, não importa. É uma das melhores séries ou a melhor série de super-heróis já feitas nos últimos anos. E ainda ela tem um ponto a mais aqui. A estrutura dela é muito parecida com o que estamos vendo nas séries da Marvel, mas ela conseguiu deixar tudo isso de uma maneira mais orgânica, ela flui de uma maneira diferente do que nós vimos nas séries da Marvel. E para quem não sabe, as séries da Marvel elas são construídas como se fossem um grande filme de várias horas. E Pacificador também é construído da mesma maneira. Não por menos nós temos um episódio acabando e aí o outro começa exatamente ou quase ali onde o episódio anterior terminou. Não tem essa estrutura de séries da CW, por exemplo, de vilão da semana, de aventura da semana. Tudo acontece de forma fluida, como se fossem um dia após o outro ali, mas ela consegue deixar ali micro descobertas que acabam gerando ganchos para os próximos episódios, sem deixar aquela coisa de estar faltando algo que aconteceu em alguns momentos em algumas séries da Marvel. Isso é maravilhoso. Essa série ela ainda conseguiu brincar com as cenas pós-créditos, então não existe mais essa expectativa de esperar algo depois. Por mais que as séries do Pacificador tenham uma cena pós-crédito, a cena pós-crédito não faz diferença nenhuma no contexto da série, e ela ainda trouxe um momento mais maravilhoso da série de super-heróis até aqui, porque você tá assistindo aquela abertura e você não pula aquela abertura, e eu sei que você, na sua mente, você pelo menos lá no seu âmago, lá no seu pâncreas, você dançou.
a coreografia de Pacificador. Não vem falar que você não dançou não, porque eu sei que você dançou e não mente pra você mesmo que essa cabecinha que você coloca no travesseiro toda noite. Eu sei que você dançou na sua mente porque eu dancei e é isso. Eu acho o senhorzinho que aparece lá fazendo sapateado maravilhoso. Ponto. Eu faço aquela coreografia na minha cabeça todos os dias. Quando eu for um tiozinho que usar o colete ali, eu também vou fazer essa coreografia. Seguindo então, o 6º episódio de Pacificador, basicamente a conclusão do 2º ato dessa série, onde nós temos ali todos os jogadores colocados em pequenos grupos. Por mais que a audiência já conheçam todos os personagens importantes dentro dessa narrativa, eles foram divididos basicamente em 3 grupos. Nós temos a Checkmate, nós temos as borboletas e nós temos os nazistas e o dragão branco. E cada um desses grupos tem os seus conflitos internos e externos muito bem destacados até aqui, mas eu queria colocar aqui a Checkmate porque cada um dos integrantes da Checkmate, eles têm os seus conflitos internos e aí o interessante aqui é que eles conversam, né, eles interagem entre eles independente dos conflitos internos e a gente já tá falando que estamos caminhando para o ato final dessa série, então tudo que tá aqui é muito interessante e cada um desses conflitos internos acaba gerando uma outra pergunta, um outro questionamento, por menor que seja. Nós temos, por exemplo, o Pacificador que está numa jornada de amadurecimento, de mudanças, de motivação até aqui, ele ainda continua nesses conflitos. É muito legal que sempre quando ele tá no fundo do poço, tem uma baladinha que mostra ali muito da interpretação do John Cena, e aqui ainda nós temos ali Home Sweet Home tocada no piano, e o John Cena realmente tocou piano naquela cena ali, o que é mais maravilhoso ainda. Nós temos aí o John Cena, o Pacificador, nesse momento de mudanças de motivação. Nós temos o Morn, que ainda é o personagem, talvez o personagem mais curioso aqui, já que o Morn é uma borboleta, então a borboleta Morn, e aí o Morn, que era um assassino e tem todo o peso das mortes em suas costas, e aí a gente tem esses 2 personagens em um personagem só em um momento de redenção, já que a borboleta tá querendo parar uma invasão alienígena, e aí essa tentativa da borboleta acaba sendo uma redenção, tanto da borboleta quanto do Morn, ou do ex-ser humano Morn. E ainda nós temos, por exemplo, a Adebayo, mas espera, a Adebayo eu vou deixar pra falar no final do vídeo. Quanto à invasão alienígena, como eu falei no começo dessa série, se aparecesse aqui o Agente K com uma arma prateada atirando no melhor momento MIB de todos, eu ficaria muito contente se fosse algo parecido ou alguma referência aqui. Aquilo pra mim ficou parecendo inclusive Space Invaders, né, com as navinhas abrindo assim, e aí se aparecesse alguém atirando num plano, num contra-plongé ali, num de baixo pra cima e tudo mais, eu ia dar risada adoidado, porque ainda mais pensando em Space Invaders, que é algo mais anos 80, 90 do que Space Invaders e Glam Rock, ficaria sensacional nessa série. Ficaria muito legal de ver aquilo, mas dá pra entender o porquê não aconteceu, só fica aqui a referência. Enfim, poderia acontecer isso, em vez de ter Miami Beach com Will Smith, né, a batida usada nas músicas do Will Smith, podia ter Glam Rock e pronto, ficaria maravilhoso. Mas eu sinto falta aqui das armas do Pacificador, né? No filme do Esquadrão Suicida, ele usa ali um machado, ele tem aquela coisinha de atirar dardo, então dá pra ver que ele tem um arsenal customizado pra ele, e aqui basicamente nós temos armas comuns, né, armas de verdade, com pombas brancas da paz pintadas de cabeça pra baixo ou não. Enfim, eu esperava um pouquinho mais do arsenal do Pacificador. Se a gente parar pra pensar que nós tivemos aqui 2 capacetes, o primeiro talvez seja o mesmo capacete dele ou não, mas nós tivemos aqui 2 capacetes utilizados e só isso. Eu esperava um pouquinho mais do arsenal do Pacificador, quem sabe nos 2 últimos episódios tenhamos alguma coisa, ou não. Daí nós chegamos aos nazistas e o dragão branco, e a gente pode colocar junto deles ali as borboletas, por que não? Porque todos os embates dessa série devem acontecer ali, indo em direção ao rancho onde está a vaca, e a vaca é o ser que dá o alimento para as borboletas, e aqui nós provavelmente teremos várias discussões e vários momentos de compasso moral muito importantes nessa série, que talvez possa levar aí para uma sequência. Mas vamos
vamos em partes aqui, porque ó, começando do rancho Coverdale, que seria o rancho onde está a vaca, já fica aqui o questionamento se é uma homenagem ao David Coverdale, ou se existe algum Coverdale da DC, ou se o David Coverdale vai aparecer na DC como uma borboleta e a vaca seria o David Coverdale. Enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, mas só para constar, eu procurei aqui referências como Coverdale ou David Coverdale dentro da DC e eu não encontrei nada, nem ao menos uma menção ao David Coverdale participando dessa série. Então, se algo assim acontecer, é algo que está muito escondido até aqui, mas ainda assim pode ser uma simples homenagem, já que David Coverdale foi o vocalista do Whitesnake e é uma das bandas, é uma das grandes bandas de glam rock, de hard rock que já existiram. Então fica aqui a homenagem ao David Coverdale até aqui e ponto. Então vamos continuar nessa homenagem, porque se ele aparecer como uma vaca e for morto, eu vou dar muita risada assistindo isso. Seguindo então para a conclusão desse terceiro ato, que são os 2 últimos episódios, nós vamos ter ali o Pacificador num momento de compasso moral bem interessante até aqui, porque como indica a música que acompanhou a invasão alienígena e o Auggie Smith, o pai do Christopher Smith, colocando a armadura de dragão branco, o Pacificador ele vai enfrentar 2 tipos de monstros completamente diferentes, mas nesse momento ele só se sente à vontade, ele não tem problema algum em matar borboletas. Essas são falas do Christopher Smith, essas são falas do Pacificador. Então ele não mataria, ele não enfrentaria do jeito que os nazistas devem ser enfrentados, por mais que o pai dele tente matar ele nessa série. E aqui entra um personagem que não tem nenhum problema com isso, então entraria aqui o papel do vigilante até aqui. E isso vai apimentar ainda mais a discussão nessa série, porque o vigilante, por mais que seja um personagem que não tem esse mesmo compasso moral, ou não desenvolveu esse compasso moral que o Pacificador está desenvolvendo nesse momento, ele não tem problema nenhum em matar pessoas, ele é muito mais da persona do atira primeiro e pergunta depois, e ele ainda entende que os nazistas estão errados, e estão errados mesmo, e ponto. Então ele é lá contra o racismo, o machismo, e nós vimos algo do que ele pode fazer, que foi dentro da delegacia, da prisão ali, naquela sequência onde ele desce a porrada nos caras, e aquela sequência é maravilhosa. Mas aí aqui que tem um ponto. Por mais que o Christopher Smith tenha sido abusado pelo pai dele de diversas maneiras, o Christopher Smith ainda defende o pai e não acredita que o pai seja mau. E aí nós temos o vigilante que entende o que é o pai do Christopher Smith, o que é o dragão branco, o que é o nazismo, o que é o Auggie Smith, e ele vai lá e mata o pai do Christopher Smith, e aí isso pode colocar o vigilante como um vilão numa próxima temporada de Pacificador. Lembrando aqui que o James Gunn já falou que teremos uma outra série, não estou falando de sequência, mas de uma outra série derivada também desse universo, desse mundo criado em O Esquadrão Suicida, dentro do universo expandido da DC, e nos quadrinhos o vigilante já enfrentou o Pacificador, e o Pacificador nos quadrinhos acaba fazendo esse caminho de vilão para anti-herói, do mesmo jeito que está acontecendo agora nos quadrinhos do Pacificador. Ele já teve histórias ali junto com o Besouro Azul, por exemplo, e eu falo muito disso num vídeo que eu fiz aqui explicando a origem do Pacificador nos quadrinhos, e a gente acaba falando um pouquinho sobre isso também lá no podcast A Temporada com o Pedro. Então, enfim, tem 2 conteúdos aqui para vocês assistirem e entenderem um pouco mais sobre o Pacificador, mas dá uma olhada aqui no Explicando, que lá eu falo desde a origem do personagem, o que ele foi, as equipes que ele já participou, de onde que ele veio, e isso é muito bacana. Ainda teremos aqui a resolução do Murn, porque vamos lá, né, gente? O Murn é uma borboleta e eu acredito que em algum momento ele vai se sacrificar de alguma forma, ou será simplesmente morto, porque se a gente parar pra pensar que ele é a borboleta que está indo contra as borboletas, ele pode simplesmente, em algum momento de redenção ali, se sacrificar perante outras borboletas. Mas eu não duvido que em algum momento dessa história, desses 2 últimos episódios, ele seja morto pelo Pacificador. Se a gente parar pra pensar que o Pacificador ele não poupa esforços para cumprir as suas missões, e a missão, a motivação dessa série é acabar com as borboletas, e o Man é uma borboleta, pronto. Se no filme do Esquadrão Suicida ele era assim, e aqui ele já disse que ele não tem problemas em acabar com borboletas, o que impede
o pacificador que impede o Christopher Smith de simplesmente explodir a cabeça da borboleta Murn. Pra fechar aqui, gente, eu preciso falar da Adebayo, porque vamos lá, né? O que é a Adebayo nessa série? Ela tá no meio desse cabo de guerra entre o casamento dela e voltar pra Gotham City. Nós temos ali os companheiros dela na Checkmate e ela fazendo uns favorzinhos pra mãe. Afinal, foi ela que plantou o diário do pacificador. Tá, ela tá no meio desse cabo de guerra, ou ela tá sendo filha da Amanda Waller e no final tudo isso que estamos vendo até aqui, ela matando ali o Judo Master e tudo mais, tudo isso não seja uma interpretação de uma filha da Amanda Waller. Afinal, ela é filha da Amanda Waller. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham, o que deve acontecer nesse embate, nesse possível embate do Vigilante e o Peacemaker pela morte ou não do Dragão Branco, se o Murn vai morrer no final dessa série, qual que é o papel da Adebayo e o que vocês estão achando dessa série, dessa temporada maravilhosa de O Pacificador até aqui, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, até o próximo, um abraço.